falar, portanto, vamos em conversa com os nossos convidados, está como sempre de referência no intuito deste debate. São convidados para a edição de hoje, portanto, Quinta-feira Santa, o Dr. David Mendes, Dr. Cláudio Catuma, o Dr. Félix Boal, e também está conosco, como de sempre, o Jair de Freitas. Depois desta interação, o Dr. David Mendes ficaram os ouvintes deixaram algumas questões para serem respondidas, e mesmo algumas não assim em perfeitas condições, mas já mesmo a começar pelo Dr. Mendes. Um dos ouvintes coloca a questão de negociata de decisões, quer no SIC, quer até em tribunais. Isso é uma verdade que nós não podemos esconder, está lá. Né? E os colegas aqui deram exemplos. Olha, desde que existe o juiz de garantias, eu me lembro por 2 vezes, uma vez em Luanda e uma vez aqui no Ambo, nesse caso conhecido como Rodinha, que eu assisti apenas uma audiência de juiz de garantias. Eu não confio muito nos juízes de garantia, não confio muito. Por que, Dr. David? Aquilo que disse aqui os colegas, não fundamentam as decisões, normalmente não tem debate instrutório, porque o juiz de garantias lhe é colocada a questão, o advogado tem que se pronunciar e ele deve, no momento, justificar o que vai tomar para permitir que o advogado, né, possa contrapor. O que é que acontece normalmente? O juiz de garantias ouve o arguido, manda sair, depois diz esperem a decisão. Esse esperem a decisão no dia seguinte ou depois já tem o mandado de condução e sem grande explicação. E depois também há um desrespeito no tratamento dos advogados. Começam a hora que querem, você fica horas e horas à espera do juiz. Acho que na nossa idade, né? Aqui para os mais novos ainda é aceitável. Não, para a nossa idade já não é admissível essas faltas de respeito. Marcam às 8 horas e começam às 12. Não, isso é autêntica falta de respeito. Agora, é verdade também que muitos dos nossos colegas, não é, aceitam fazer esse papel de negociadores de decisão. É lamentável para o nosso sistema jurídico. Lamentável. E particularmente quem leva a advocacia com seriedade. Porque quem como eu faz da advocacia profissão, é lá onde eu ganho o meu pão de cada dia. Eu não posso aceitar negociar decisões. Então, não estou a ser advogado. O advogado fundamenta a sua discordância, porque a função dos advogados, como muitos dizem, ganha ou perde causa. O advogado não ganha nem perde causa. O advogado é um auxiliar do direito. Põe à disposição o seu conhecimento técnico-científico para auxiliar o arguido ou a pessoa vítima de uma injustiça social. Não é para ir ganhar ou ir perder. Quem vai comprar sentença são daqueles advogados que pensam que o advogado tem de ganhar. O doutor David Mendes já foi vítima desta ação, de negociar a sentença? Não, comigo não é possível. Não, quem conhece, eu sempre fui radical. E as pessoas temem mesmo. Até às vezes que dizem que eu escrevo muito. Eu escrevo mesmo. O juiz não apareceu à hora, eu lhe informo. O juiz fez um despacho impróprio. Eu às vezes primeiro peço para corrigir. Se não corrigir, eu caio por cima. Eu não tenho esse problema de procurar amizade com o juiz, não. Cada um de nós tem o seu papel. Ele é juiz, mas as suas decisões são recorríveis ou impugnáveis. Então, eu não preciso ser amigo do juiz. Muito bem, doutor David Mendes, queremos aqui reforçar a questão do ouvinte. No caso 15 mais 12, o doutor David Mendes foi responsável pela defesa de 4 dos 17 arguidos, tendo apontado falhas graves no julgamento, como a não apresentação de provas aos réus. Portanto, em recentes julgamentos por crimes de terrorismo, o doutor Mendes destacou a possibilidade de aplicação da delação premiada conforme o artigo 279 do Código Penal angolano para aqueles que colaborarem com as autoridades. Quais são os desafios e as garantias necessárias para assegurar que a delação premiada seja utilizada de forma justa e eficaz no combate ao terrorismo sem comprometer os direitos dos acusados? Uma outra questão, Dr. Mendes, como o deputado avalia o impacto dessas falhas processuais nos direitos fundamentais dos acusados e na credibilidade do sistema judicial angolano?
vou começar por fim. Quem diz que houve falha se ele não esteve dentro do processo? Só quem está dentro do processo é que sabe se tem falhas ou não. Nós temos o chamado princípio de seguir manada. Um disse que não está bom, todos correm para lá para dizer que não está bom. Como é que você vai analisar aquilo que você não conhece? Eu estive numa discussão com um deputado, numa rádio. Diz, esse julgamento é uma farsa. Eu lhe perguntei, leu a acusação? Não. Assistiu o julgamento? Não. Então, de onde é que está a sair a conclusão que você está a tirar? Você não pode se pronunciar de fundo. Por isso até nós, os advogados, somos proibidos de fazer comentário do processo dos outros colegas, porque você não conhece. E mais, a advocacia não é ciência, é arte. E cada caso é um caso. E em cada caso você usa uma estratégia. Muitos pensam que defender alguém é ir lá dizer que ele não cometeu o crime. Não, não é isso. Ele cometeu o crime, ok. Quais são as circunstâncias que rodeiam o cometimento do crime? Onde é que eu vou ir buscar circunstâncias para, no mínimo, atenuar a responsabilidade? Perante vários cenários que me apresentam, eu tenho que escolher aquilo que é mais conveniente. Ademais, todos os cenários têm que ter a hombridade de discutir com o arguido. Você tem que dizer, eu quero ir por esse caminho, está de acordo? Se ele disser estou de acordo, vamos. Se ele disser não estou de acordo, apresenta um segundo cenário. Não está de acordo, desiste. Também você tem que ter a hombridade de, num processo em concreto, desistir. Porque as tuas linhas de defesa não estão de acordo com os interesses do arguido. Se os nossos interesses não são compatíveis, por que é que eu vou estar lá no processo? Então, muita gente vai pelo efeito manada, porque não está bom, ok, todo mundo vai. Não, eu não pactuo com isso. Nós, os advogados, ao contrário do que muitos pensam, é uma atividade de muito sacrifício. Vou dar um exemplo. Para vir aqui nesse debate, eu acordei às 4 da manhã para preparar o debate. Nós não podemos estar a fazer coisas empíricas. Nós temos que, quando vamos falar tecnicamente, temos que ter capacidade de justificar o que estamos a fazer. As pessoas pensam que a função do advogado é chegar e falar blá blá blá, acabou. Não, o advogado não faz política, não é populista. A virtude de um advogado. Nós estamos aqui, acredito, a colegas que estão nos ouvir. Mas, doutor, a política não está, não interfere na atividade do advogado? Pode interferir, mas o advogado tem que ter a capacidade de contornar o sistema político quando se impõe, a capacidade de denunciar, isso é muito importante, e os advogados sérios permanentemente fazem denúncias. Né? E é por isso que há determinados advogados que juízes e procuradores não gostam, porque estão permanentemente a fazer. E eu sou um desses advogados, eu estou permanentemente a fazer denúncias. Deixa só abrir aqui um parêntese. Quem assistiu o julgamento aqui dos terroristas, todo mundo se espantou quando os réus chegaram com a roupa da cadeia. E eu disse que não subiria se eles não fossem retirar a roupa e pôr uma roupa condigna. As pessoas assustaram. Como é possível isso? Não, está lá na lei. A lei que diz que o arguido só aparece em tribunal com roupas prisionais se não tiver outra melhor. Condigna. Então, as pessoas ficaram assustadas. Quando nós falamos da delação premiada, não se falava no país isso. Para muitos caiu como coisa nova. Não. Eu tenho consciência que cometi o crime. Eu tenho consciência que posso colaborar com a justiça. Vou negociar essa minha colaboração para ter uma atenuação na pena, porque a lei até permite que você pode ser atenuado até, se a memória de uma pessoa, 1/3 ou 1/4 da pena. Podes não ser punido e até podes ter condições prisionais favoráveis. Então, se eu sei que eu cometi o crime, o meu cliente assume o crime, qual é a minha função? É ver como usar da melhor forma essa assunção. Porque as pessoas pensam que mentir, chega lá no tribunal, não diz que isso é mentira. Não, o advogado que faz isso não é profissional. Muito obrigado, doutor Mendes. Voltamos já. Doutor Félix. Obrigado. Apanhando mesmo a lista, deixa eu ver. Muito bem. No princípio dizia que também íamos calcarrear no nosso código de ética. Muito bem. Quando falou sobre
os advogados que ficam no SIC, né? E outros órgãos também, na família também, poder mendigar aí alguns para poderem ganhar aí um caso ou negociar uma sentença. E também vimos aqui os nossos internautas, com muita pena, diante desse tema tão pertinente, as preocupações que eles levam são mais de âmbito social do que tecnicamente jurídico. Mas isso também nós sabemos quais são, de quem é a culpa, onde está, né, onde recai a culpa. Não Mas são o eles. doutor Félix pode apontar de quem? Sim, por isso é que vou chegar mesmo até ali. Não tenho problemas em apontar. O nosso maior problema está nos fins do Estado. E está claro, os fins do Estado, a justiça, a paz e a tranquilidade. Ou a segurança e a tranquilidade. A justiça está escamoteada. Se hoje o cidadão está mais preocupado com isto, é porque é aquilo que o mundo procura. É como o que acontece com os políticos. Hoje nós temos um político, pelo facto de falar aquilo que o cidadão vive, é o melhor político de Angola. E as pessoas o seguem, estás a perceber? Mas, do ponto de vista técnico, às vezes, aquele que tem a missão de resolver e pensa no lado profundo da resolução dos problemas do cidadão, não é tido nem achado por ser técnico. Isso acontece também aqui. O que está a acontecer é que, como titular do Poder Executivo, o presidente, por exemplo, João Lourenço, é o primeiro que tem contribuído para a constante violação dos direitos humanos, quando se viola o princípio da imparcialidade. Vamos para o próprio ministro da Justiça. Também não tem nada a ver, esquece, sobre as garantias constitucionais previstas na nossa lei. Vamos para os delegados de justiça, delegado de justiça e direitos humanos. Ministro da Justiça e direitos humanos. Mas não se pronunciam quando há constante violação de direitos humanos. Quando os fins do Estado, aqueles fins que o Estado se propôs em proteger, que é a justiça, a segurança, a paz social, aqui nós não estamos a fazer absolutamente nada, porque o Estado desfez-se, despiu-se disso e atirou-nos, nós estamos todos atirados à sorte. Por quê? O jovem que falou sobre a água, aí é a violação de direitos humanos. Se você coloca a lixívia na água para poder combater essa doença ali, ok, a cólera, mano, em pleno século XXI, a causar falência dos órgãos. Estás a perceber? Aí, no fundo, e bem investigado, é crime por omissão. E o Estado deve ser responsabilizado. Então, quando se trata desses colegas, dos nossos colegas advogados, defensores que estão nessa praça aí, ficam a negociar as sentenças, a desequilibrar o modus operandi, estão a violar o código de ética. Doutor Félix, temos um exemplo claro de sentenças negociadas? Exemplo claro de sentença negociada, não. Desculpa, colega. Temos sim aqui no Ambo, dos juízes e advogados que foram sancionados. Sim, que foram sancionados. Sim. Temos Temos aquele recentemente, aconteceu recentemente, os colegas foram. Mas o código de ética, a ordem dos advogados também falou muito bem, está a atuar pouco, precisa atuar mais. Nós, como advogados, devemos ajudar também a ordem, no sentido de se organizar mais e atuar com base dos advogados. Porque advogados que violam o código de ética são muitos, só que também estão escondidos por falta de atuação e falta de denúncia por parte dos nossos constituintes. Repara o artigo 18. O artigo 18 do Código de Ética diz assim: discussão pública. O advogado não deve discutir ou contribuir para a discussão em público ou nos meios de comunicação social de questões pendentes ou a instaurar parentes de os tribunais ou outros órgãos do Estado, salvo se o Conselho Provincial faça um pedido fundamentado considerar com a necessidade de uma explicação pública, devendo, neste caso, ser respeitado os precisos termos de autorização dada pelo Conselho Provincial. O processo, por exemplo, quando está na fase de instrução contraditória, tem segredo de justiça. Estás a perceber? Eu não posso, de acordo com esse artigo, prestar esclarecimentos públicos
sobre o processo quando ainda não saiu em fase, não se discutiu. Não posso prestar comentário. Quando eu fazer isso, estou a violar esse artigo e devo ser responsabilizado. Muito obrigado, Mas doutor. às vezes nós, por emoção, às vezes também já aconteceu e tudo mais, estás a ver? Há uma ilegalidade, você vem já a rádio, gritas e tudo mais, vende-se uma imagem de que estás a ver, porque não há ainda conhecimento. Muito obrigado. Só, doutor, Sim. há aqui uma questão muito importante. Sim. Às vezes, nós, e falo isso por experiência Também própria, tenho um minuto. usamos os meios de comunicação para aquele assunto ser resolvido. Você, às vezes, está perante prisão ilegal, não consegues, por via técnica, resolver, mas sabe que pela pressão pública você resolve. Então, Violas aqui, mas violas de qualquer maneira também o. espera, aqui estamos. Sim, temos chamado conflitos de interesses. Porque eu tenho um indivíduo preso, o procurador está a dar voltas, o juiz de garantia está a dar voltas. Epa, a imprensa tem que ajudar. E nós que viemos do ativismo sabemos qual é o papel da imprensa na resolução desses casos. Muito obrigado. Porque a outra garantia. Para terminar, doutor. Certo, obrigado. A outra garantia que é muito importante, que é também constitucionalmente consagrada, é o direito que o arguido tem na escolha do seu defensor. O doutor também Katuma falou que existem juízes que até já têm o número dos advogados. E, infelizmente, o Constituinte não sabe isso. É um direito fundamental. Estamos a falar dos direitos fundamentais. Se ele que tem que escolher o meu advogado é o fulano. E não se fala mais disso. O juiz só tem que... E esse direito é um direito fundamental que faz parte das garantias constitucionais que estamos a tratar agora. Que está previsto no número 3 do artigo 67 da Constituição da República. Muito obrigado, doutor. Voltamos. Vamos aproveitar a um outro elemento que precisamos também abordar. Quanto à corrupção do sistema judicial, esse é um ponto muito fundamental para esta nossa abordagem. Jair de Freitas, depois desta interação Com os ouvintes. Muito bem. Há um ponto que um ouvinte falou e não foi ainda aqui colocado pelos dignos colegas de painel. Eu gostaria que tocassem porque é mesmo a praia deles. Essa questão do desconhecimento de princípios jurídicos. Ele queixa alguém e de repente é detido depois de uma semana, velho no bairro já a circular e sem a restituição do seu bem, etc. Nós estamos aqui a falar de um lado, né, que a prisão é dos últimos rácios, não é? Mas do outro lado tem o lesado que quer ver a pessoa que lhe prejudicou preso, detido. Quer ver, porque para ela, se não estiver detido, então não foi feita a justiça. Então era preciso fazermos aqui esse balanço quando tomarem da palavra. Bem, mas eu coloco também, né, para dar a palavra ao doutor, coloco também aqui a questão da influência política, que foi levantado pelo Fek Moan. E, bem, talvez não vou falar aqui de casos de fora, vamos falar de casos de dentro, das pessoas que estão aqui, que têm o direito de rebater. O Dr. Cláudio tem casos aqui na província do Ambo e é o que o Dr. David Mendes disse, que o advogado que não escreve, e já conversamos enquanto pessoas próximas de muitos casos polêmicos aqui. O Dr. David Mendes também tem alguns e talvez eu vou trazer porque são mais de foro público. 15+2, sei que teve com 2 pessoas. Caso Calupeteca, que foi o mais badalado aqui no Ambo antes do caso terrorismo, né? Rafael Marques. Sim, Rafael Marques. Então, eu ainda acho que no caso da Calupeteca não é a flagrante violação de garantias fundamentais até hoje. É isso que eu acho que há uma grande influência. Há uma grande influência política nos processos, eu acho. No caso da Calupeteca, Sim. é uma coisa que as pessoas não dominam. Olha, primeiro, ou falta de ética de um colega nosso, que já na fase de execução tratou de querer entrar. A liberdade condicional, por isso é que diz condicional. O Calupeteca só não sai até agora, porque todos já saíram, por causa de uma condição que ainda não foi resolvida. Local onde vai habitar. Não pode habitar no Ambo. É de lei. O juiz pode fixar a condição. Pode. Porque vocês iam perguntar por que não poder habitar no Ambo. Porque
põe em risco a A sua própria integridade. integridade física. Também é um E a dos pressupostos responsabilidade para a do prisão. Estado. É um dos pressupostos para a prisão. Exato. Muita gente não sabe No, disso, no, não sabe. no princípio, no primeiro bloco, o doutor não citou, esse até escapou-me, quis pôr. Um dos requisitos também para a pessoa ficar em prisão é o caso de estar em risco a sua A sua própria própria vida. integridade. Exato. Sim, é o que eu estava a dizer. Acho que há aqui há também interferências políticas nos processos. Principalmente o caso Calupeteca, nós aqui no Ambo, arrolaram já vários fatores políticos. Não, o sítio onde ele foi fazer o culto era uma antiga base, não sei o quê, etc, etc. Mas o caso 15+2, por exemplo, o caso Rafael Marques, quer dizer, eu acho que na minha perspectiva, do lado de fora, né, e como o doutor disse bem, que é preciso conhecer os meandros do processo, e a maior parte dos processos nós não tivemos acesso. Mas nós que assistimos do lado de fora, principalmente quando se arrola figuras políticas, por exemplo, agora o caso do terrorismo. O facto de se citar duas das maiores figuras políticas que o país tem, que é o presidente do Adalberto Costa Júnior, o presidente da bancada parlamentar do segundo maior partido político e o maior na oposição, levanta logo pressupostos para nós que assistimos do lado de fora. Achamos logo que há uma intenção política, e principalmente por conta do nosso sistema de justiça, que já é por si só viciado. Porque se nós estivéssemos num sistema de justiça transparente, até não há sistema transparente, porque vimos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é uma nação com 400 e tal anos, ainda há esses pressupostos. Vimos agora no Brasil também, nos vários casos que envolveram pessoas também políticas, e Angola, que só tem 50 anos, é difícil destrinçar a justiça andar só sem influência política. Pronto, não vou ser eu a esclarecer, mas eu levantei essas dúvidas enquanto leigo. Acredito eu que há essa questão da prisão, que eu coloquei, o doutor Claudio vai colocar, e essa questão que eu acho que há interferência política nos processos judiciais. Muito obrigado, Sr. Freitas. Vamos então agora passar para um outro. Não, as questões ficaram no ar. Eu não me pronunciei Sim. depois da introdução do. É mesmo com o doutor? Exato. Muito bem. O doutor vai responder. Pois, na minha introdução, eu disse claramente que nós temos leis no plano constitucional e no plano ordinário, leis muito bonitas que salvaguardam, digamos assim, os direitos fundamentais no processo penal. Disse também na introdução que o processo envolve sempre duas partes. O lesado e o lesante, ou seja, aquele que tem seus interesses violados e o violador. Entretanto, quando alguém entra em conflito com a lei, comete um crime, ganha o estatuto de arguido, lhe assistem direitos e deveres. E os direitos que lhe assistem, vamos colocá-lo aqui nas garantias fundamentais. Aquilo que ele deve fazer e não deve ser obrigado a fazer. Um dos direitos é, digamos assim, não responder ou não responder com verdade sobre os fatos que lhe são imputados. Se o arguido perceber que ao responder vai auto-incriminar-se, ele tem o direito de permanecer em silêncio. E o que é que se passa? Ali chamo um escritor, Francesco Carnelucci. Ele diz que escreve sobre as misérias do processo penal. O nosso sistema processual penal é reconstitutivo. Porque quem acusa não esteve presente, quem julga também não esteve presente. E eu, até numa das audiências, uma vez disse, pá, por isso é que julgar o outro é um ato de arrogância. Você não viu? Essa prerrogativa só a Deus pertence, porque ele sim conhece o íntimo de cada um, sabe que nós está metido. Pronto, estamos aqui Muito bem. Exatamente. Agora, eu estou a chamar esse elemento assim, porque o magistrado, quer do Ministério Público no interrogatório preliminar, quer do juiz da garantia, dificilmente vai expurgar a verdade sobre os fatos que impendem sobre o arguido. Dificilmente. Quando eu dizia que as leis são bonitas, mas no plano material quase que há falha na sua aplicação, por insuficiência de meios materiais e o próprio caráter, o próprio perfil do aplicador, é aí, mesmo que o arguido minta, em função da indiciação, dos fatos que configuram a suspeita, o aplicador,
o magistrado deve se colocar numa posição de bônus pátria e família. Um homem médio, um homem razoável, diante dos fatos. Sim. O que é que acha que devia ter acontecido? acontecido? Exato. Olha para os pressupostos. O crime de que ele vem iniciado aqui, homicídio qualificado. Vive aonde? Não, não sabe onde. Como é que foi detido? Olha, foi chamado, foi preciso mover a equipa das operações do SIC. Quer dizer, fica logo desenhado Que esse que, aqui. primeiro, Yeah. não é de fácil localização. Se soltar, não vem. E a moldura penal abstrata não permite liberdade provisória. Então, o aplicador não tem dificuldade Em não é matéria. de aplicar aquela medida. Sou pena de quê? Sou pena de mandamos para a prisão inocentes e soltamos, embora haja aí a presunção da inocência e um princípio, um bocado segundo o qual mais vale 1000 criminosos na rua do que um inocente detido. Exatamente. E quando o Dr. Bueno disse que há muita gente que está presa, mas que não cometeu, eu não devia trazer isso aqui, mas eu vou ter que dizer mesmo. Eu fiz um trabalho aturado como advogado, com recursos próprios, de um cidadão que neste momento está na comarca até hoje, que eu peguei o processo quando já haviam 3 decisões do Tribunal ACO, do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional, todos a desfavor. E daí Fui para a cadeia, conversou comigo, eu entendi que não, ele era inocente. Comecei a trabalhar num processo, hoje é que vos digo, descobri inclusive com testemunhas oculares a ficha criminal do verdadeiro assassino. E que neste momento está a cumprir uma outra pena de 23 anos na cadeia de Cabocha no Bem. Peguei nisto, a única coisa que eu ia lançar era o recurso de revisão. Interpusemos o recurso em novembro. O recurso só foi autuado e admitido agora em fevereiro. Neste momento que vos digo, o recurso está no gabinete do juiz-presidente. Há dificuldade de expedir. Ele está há quanto tempo já? Já está há 7 anos. Destruiu um indivíduo que estava a estudar o 3º ano da faculdade. Não é medicina, destruiu uma vida. É inocente. É onde digo a insuficiência de meio. Como é que um tribunal não tem meio, não é, de expedir um processo desde novembro que, do ponto até de vista abril. das garantias processuais, deve ser autuado e decidido em 8 dias. Já está há 7 anos, não é? Já está há 7 anos e o processo está estou a desde lutar novembro. desde novembro, o processo não vai. Mas lá tem uma Constituição que é bonita, que diz que ninguém pode ser submetido ao maltrato. Por insuficiência de meios. Agora a culpa é minha por não ter meio. O nosso Estado, às vezes, dá um passo para frente e recua 4. Não é? Recua 4. Institucionalizaram a figura do juiz de garantia. Mas não tem condições. Os juízes de garantia não têm gabinetes. Doutor, se não esquecer, os que são soltos, né? Porque lá em casa querem saber quando cruzarem com o gatuno dele na rua. Precisam saber por que o gatuno dele está na rua. E já agora pegando aqui na deixa do senhor Valeriano Antônio, advogado, portanto, negociata, eu chamo de negociata entre magistrados e advogados. Esta realidade não é nova. Por isso é que mesmo no Código 800 já previa o crime de prevaricação, quando o magistrado negocia, digamos assim, negocia na sua atuação como servidor. Mas hoje a situação, não sei se é por causa da crise econômica, a situação está mais acentuada. Está mais acentuada. Independentemente da existência do nosso código de ética e deontologia, etc, etc. Mas o problema reside no caráter da pessoa. Muito bem. O doutor David Mendes disse muito bem que ele não aceita isso, nunca fez. E ele já disse aqui, eu sou tido como um advogado contundente. Mas não é. Eu tenho 2 aspectos que a mim sobressaem muito. Tenho um senso de justiça muito elevado e sou muito frontal. E as pessoas que não me conhecem pensam que isso é arrogância e contundência. Muito obrigado, doutor. Vamos passar a um outro ponto. Já temos pouco tempo. Não sei se dá para responder aqui uma questão sobre os líderes políticos. Eu acho que nesse processo de terrorismo as pessoas se assustaram a citação de nome de políticos. Mas o político tem a presunção de inocência. Por que é que está assustado? Se for constituído, se for chamado,
seu processo se defende ou defende-se por intermédio de outras pessoas. Porque o facto de eu ser citado não é conclusivo, porque não há uma condenação porque alguém disse que você fez. É preciso que quem acusa apresente as provas. O acusado não é obrigado a fazer nada, fica no silêncio. Agora, quem acusa é que tem de ter os elementos probatórios para incriminar. Muito obrigado, Dr. Daniel Mendes. Dr. Gatuma, já mesmo estamos na rota final. A impunidade de atos funcionários e agentes de segurança do Estado. É o outro. A condenação de Augusto da Silva Tomás, ex-ministro dos Transportes, por corrupção, tanto cito esta e entre outros, seguida de sua liberdade condicional, levanta questões sobre a eficácia das penas aplicadas a altos funcionários. Como o sistema penal angolano pode ser aprimorado para assegurar que as penas aplicadas a altos funcionários sejam proporcionais aos crimes cometidos e sirvam como efetivo instrumento de sua dissuasão? Quanto a essa questão, vou subscrever aquilo que o Dr. David Mendes já disse, que o direito penal é um direito essencialmente repressivo. Mas essa repressão carrega consigo uma carga ético-retributiva. Quando alguém é julgado, provados os fatos que lhe são imputados pela acusação e condenado, o Estado cumpre com dois fins. Primeiro, a prevenção geral, para dizer que aquele comportamento é proibido, e a prevenção especial, que o próprio agente do crime sofra diretamente na própria pessoa as consequências do mal que ele causou à sociedade. Entretanto, a depender de cada tipo de crime, existe na lei uma moldura, ou seja, uma baliza que estabelece o limite máximo e o limite mínimo da pena que deve ser aplicada. Esta é a regra. Excepcionalmente, essas balizas podem ser extrapoladas a depender das circunstâncias em que o crime foi cometido. Tanto as circunstâncias podem ser atenuantes, tanto se for um crime cometido é que qualquer pessoa naquela condição, naquela circunstância pudesse cometer, ou então agravante é que alguém comete um crime que estava, quer dizer, tinha um impedimento de cometer. Eu vou dar aqui um exemplo do crime, por exemplo, do infanticídio. Um pai, o que devia ser o provedor, mas mata o filho. Não é? Um parente, um filho mata o pai, o parricídio. Portanto, essa questão, o homicídio já está lá, mas as circunstâncias da relação familiar que tem aqui, mata aquela pessoa que, por lei natural, tinha a obrigação de proteger, isso agrava a situação, então isso extravasa as molduras. Ok? A questão do crime de corrupção dos políticos, detentores de cargos públicos, eu entendo que deviam merecer uma gravação especial. Uma gravação especial. Porque na nossa realidade, tu repara, os detentores de cargos públicos têm mais privilégios do que um cidadão comum. Isto é de conhecimento de todos. E eu ontem, até numa conversa com um amigo, eu disse, eu hoje dou razão aos que bajulam. Porque ele acha que trabalhando com o seu esforço, a sua inteligência, não conseguiria aquele carro que ele dá. Então ele é capaz de fazer tudo mais alguma coisa para proteger. Muito obrigado, a impunidade. Parece que a bajulação compensa. Não parece compensa. É muito relativo a situação. Muito relativo porque cada pessoa é uma pessoa. Mas uma semana numa cadeia, um político uma semana numa cadeia, pode significar para ele quase 20 anos de cadeia, por causa da sua reputação. O elemento importante num político é a reputação. Devia ficar 18 anos, mas só ficou 8. Aqueles 8 anos acabou com a carreira dele. Acabou com a reputação. Já não pode concorrer para deputado, já não pode voltar a ser ministro, já não pode ter funções públicas. Quer dizer que é uma medida penal, mas que traz várias situações acessórias
que para aquela pessoa acabou a sua vida política. Por isso, não é só a medida penal em concreto, porque vimos uma administradora do BIE que levou 12 anos, não é? Que eu não concordo, foi um excesso, e um ministro que leva 8 anos. E a senhora parece que roubou ou desviou 12 milhões, e o ministro são para aí mais de 500 milhões. Não é? Do ponto de vista econômico e até de obrigação, o ministro tinha a maior obrigação de não cometer. Todavia, só o facto de ele ter estado na cadeia pôs em causa toda a sua reputação. Porque a reputação é importante para determinadas figuras, e particularmente as figuras públicas. Muito obrigado. Dr. Félix. Yeah, uma das garantias também que eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes, extremamente considerada, é o direito de comunicar reservadamente com seu advogado nas cadeias. Esse direito também está sendo muito violado. Não sei como é que é aquela cadeia de luxo de Luanda, aquela dos ministros, nunca lá em Não existe cadeia de luxo. há uma cadeia aí que os ministros vão lá para lá no seu hospital, não sei. Não sei se tem essa coisa. É mais gordo do que nada. Exatamente. Não sei se tem esse direito, porque aquelas que nós visitamos, os Calomboloca, essas aqui do Cambiote, não tem esse espaço reservado. E às vezes eu quero conversar com o meu constituinte de forma reservada, como a própria lei diz. Não dá, porque estamos todos no mesmo sítio, ele não consegue se abrir devidamente comigo, porque tem outras pessoas. E ele também não consegue sair porque ele está preso. Então colocam-nos num campismo para podermos discutir. É um direito fundamental e constitucionalmente consagrado que devemos ter em conta. A impunidade é um cancro que, se nós não tirarmos ou não forçarmos a quem de direito que tem o poder de imperar ou que tem o poder de emanar as normas e o cumprimento das mesmas, se não tirar isto da sua miópia, da sua mente, nós nunca vamos sair desse marasmo. Porque o maior problema aqui, volto a insistir a dizer, começa lá no titular do Poder Executivo, que estão a levar as nossas normas de forma leviana, de forma frágil. Se eles começarem a levar as normas de forma mais rígidas, de tal forma que cumpra-se tal como se fez, por exemplo, na tomada de posse, o presidente da República jurou cumprir e fazer cumprir, e baixar de forma cascata essas orientações, não haveria impunidade no nosso país. Muito obrigado. Gente Freitas. Bem, nem demos por ela e lá já se foi 2 horas de conversa, nem parece. Mas essa conversa continua. Estaremos na biblioteca, na sala principal da Biblioteca Provincial, com o Dr. David Mendes. Vamos continuar com a mesma temática. Há muitas questões que ainda precisam ser postas em cima da mesa. E aqueles que não conseguiram colocar as suas perguntas por limitações da linha, congestionamento, etc., estaremos lá com maior espaço de interação. Eu, por exemplo, tenho uma questão sobre as molduras penais que eu acho muito desajustada. Essa questão dos crimes conexos à corrupção, parece que são poucas. Agora, segurança, as últimas duas, por exemplo, temos segurança pública, me parece muito excessiva. Agora vem a proposta para as fake news, até 10 anos, pronto, é algo que eu preciso entender, porque é que crimes que lesam tanto o Estado, quando está a falar lesam tanto o Estado, prejudicam as pessoas. Tem 8 anitos e aquele que crimes parecem menos